Graças a Deus, que sempre nos tem dado vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a mais um estudo da preciosa e poderosa Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119 e versículo 105. Com certeza, durante a exposição da Palavra de Deus, seremos edificados, fortalecidos e avivados por Deus, para que possamos firmar compromisso com a Sua Palavra nesta última hora da Igreja na Terra. Façamos nossa a oração do Salmo 40, versículo 2, que diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Se você acessou a este vídeo aula, certamente é porque a sua alma tem sede de Deus. E esta é a nossa proposta: apresentar a Palavra de Deus, que é viva e eficaz, poderosa para trazer vida. Sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, como diz a Palavra de Deus: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nessa oportunidade nos lembra Isaías 40, versículo 8, que diz: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. No próximo domingo, nós estaremos estudando em nossa escola bíblica dominical a lição de número 8, que tem como título o compromisso com a Palavra de Deus. Essa lição está contida num grupo de lições, de 13 lições, da revista da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, cujo comentário é do pastor Elinaldo Renovato. E este vídeo aula que você está tendo acesso é mais uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Curitiba, e que atualmente está sob a presidência do pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Que aconteça conosco o que aconteceu com os discípulos de Cristo após a sua ressurreição dentre os mortos, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 45. No relato do Evangelho escrito por Lucas, diz que após a ressurreição, Cristo apareceu, manifestou aos seus discípulos, que estavam em um número de 10, porque Judas o havia traído e Tomé não estava presente. De imediato, eles não creram que era o Cristo ressurreto. Mas, para dissipar as dúvidas, Jesus pediu algo para comer. E a Bíblia diz que eles apresentaram parte de um peixe assado, o que ele tomou e comeu diante deles. Depois disso, Jesus então lhes disse:
era necessário que tudo o que estava escrito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos se cumprisse. E o versículo de número 45 diz: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Só assim, quando tivermos entendimento na santa e bendita palavra de Deus, entendimento esse realizado pelo Espírito de Deus, nós teremos condições de firmarmos um compromisso com a palavra de Deus, como fizeram os judeus no tempo de Neemias. O título da lição é o compromisso com a palavra de Deus. E compromisso nos dá a ideia de obrigação assumida por uma ou diversas partes. Compromisso é um acordo, é um pacto, é um comprometimento, é uma aliança. Como resultado do avivamento produzido pela palavra de Deus, conforme registrado no capítulo 8 do livro de Neemias, o povo com o coração compungido, o povo tomado por um espírito de arrependimento, de confissão de pecados, de abandono do pecado, o povo fez um compromisso, firmou um compromisso solene em obedecer rigorosamente a palavra de Deus. Neemias capítulo 9, versículo 38 confirma, dizendo: e com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos. O resultado prático desse compromisso firmado com a palavra de Deus, para obedecê-la, para observá-la, para cumpri-la, foi servir a Deus e a sua palavra com inteireza de coração, servir a Deus com sinceridade, servir a Deus com um coração submisso, humilde. Neemias capítulo 10, versículo 29 diz: firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus e que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Assim, podemos dizer que a obediência irrestrita à palavra de Deus, a obediência que nasce espontaneamente do coração, ela é resultado de um avivamento. Avivamento. Após a reconstrução dos muros e da edificação das portas da cidade de Jerusalém, o povo precisava voltar-se para Deus, buscar a proteção divina. Sabe por quê? Porque a proteção do povo não estava somente nos muros edificados. Sim, é verdade que os muros e as portas reconstruídas serviria de proteção, mas a maior proteção para o povo era a presença do Deus vivo na cidade.
Então o povo, sob a liderança de Neemias, tinham edificado os muros e tinham reerguido as portas, mas agora precisavam de um retorno, de um avivamento, voltar-se para Deus. E nesse momento Deus usa tanto Neemias como Esdras para que a lei do Senhor fosse lida, fosse ensinada, fosse explicada. No relato bíblico diz que eles iam lendo a lei diante do povo, e o povo estava atento, reunido, desejoso para ouvir o que estava na lei, o que determinava a lei, sobre o seu procedimento, como eles deveriam proceder. Depois de 70 anos no cativeiro, o povo tinha se casado com outros povos, ou seja, as filhas dos judeus tinham se casado com homens que não pertenciam à linhagem judaica. Da mesma forma, os homens, os jovens, tinham se casado com moças moabitas e outras que não pertenciam à linhagem judaica. E Deus, nesta hora, então, usa Neemias e Esdras para trazer o povo ao arrependimento. A nossa lição, ela está dividida em 3 partes. A primeira parte fala sobre a obediência à palavra de Deus. A segunda parte fala sobre um povo separado, um povo para servir a Deus, um povo para ser luz diante dos gentios. E depois a terceira divisão diz assim: o cuidado com o templo do Senhor. No comentário da lição está explicando de que o avivamento produzido pela palavra de Deus, ele foi efetivo, ou seja, obteve resultado, porque os líderes, eles pregavam, não só com palavras, mas eles pregavam com as suas vidas, ou seja, eles eram exemplos. A Bíblia nos informa que Esdras, ele era um profundo conhecedor da lei, era um escriba, profundo conhecedor da lei, e que a boa mão de Deus estava com ele. E Neemias era, num primeiro momento, o copeiro do rei da Pérsia, que depois se tornou um líder e que depois se tornou governador. A boa mão de Deus também estava com ele. Então notem que não basta ter um conhecimento profundo, intelectual da palavra de Deus, é necessário viver e praticar essa palavra, é necessário obedecer essa palavra, é necessário pregar também com a vida, porque a nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Então, obedecer a palavra de Deus, o povo viu nesses 2 homens e nos sacerdotes seriedade, e a Bíblia diz que veio o arrependimento, e com o arrependimento veio o choro, com o choro veio o perdão, com o perdão divino veio a alegria. Por isso que Neemias 8, 9 e 10 está escrito: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Ah, se nos dias de hoje também o povo tivesse esse quebrantamento de espírito quando a palavra de Deus fosse pregada. Ah, se nós hoje experimentássemos também um avivamento genuíno como nos dias de Esdras e Neemias. E ainda o texto diz assim: disse-lhe mais:
este dia é consagrado ao Senhor, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Nós estamos diante de Deus, e pregar a palavra de Deus também exige que preguemos com a vida. Então, o povo fez um compromisso com Deus, porque viu nos seus líderes exemplos, e a palavra foi ensinada, foi explicada no seu sentido. Não foram palavras lançadas ao vento, foram palavras que continham conteúdo, chamando o povo ao arrependimento. A segunda divisão da nossa lição fala de um povo separado. O povo de Deus deve ser separado para servir a Deus. Aliás, este é o sentido de santo, separado com um propósito. E o povo de Deus havia se misturado com outros povos. E por que Deus proibiu isso na lei de Moisés? Que o povo de Israel não deveria contrair matrimônio com outros povos, porque os povos de Canaã eram povos idólatras, e a idolatria iria afastar o povo da presença de Deus. E por trás da idolatria nós sabemos que existe a operação dos demônios, e Deus quer que a fé do seu povo seja canalizada para Ele e não para os ídolos. Então, se o povo casasse com outros povos idólatras, eles certamente estariam adorando aos ídolos existentes em Canaã. Deus proibiu isso em toda a Bíblia. E também no Novo Testamento nós encontramos a recomendação de Paulo: não vos prendais a um jugo desigual. Por que isso? Porque a idolatria faz com que o homem perca o seu foco em Deus, porque Deus é o seu bem maior, é Deus que nos realiza, é Deus que preenche todo o nosso ser. Deus é o nosso sumo bono, o nosso supremo bem. Então é Deus e não os ídolos. Aliás, quem adora os ídolos se torna semelhante aos ídolos. Como disse o salmista: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, e não há fôlego de vida em suas narinas. Então os que adoram os ídolos se tornam semelhantes aos ídolos, mas aqueles que adoram ao Deus vivo se tornam semelhantes ao Deus vivo. E eu creio que é isso que você deseja, que nós desejamos. Nós queremos sim um dia estar eternamente com Deus. Então Deus exigiu separação. E na lei de Moisés, quando Esdras e Neemias foi lendo que Deus exigia essa separação, então eles tiveram que tomar atitude de se purificarem. E ademais, Deus exigiu um povo separado, porque do povo judeu nasceria o Messias. Moisés profetizou, dizendo que dentre os seus irmãos, dentre os filhos de Israel, Deus suscitaria um profeta semelhante a ele. Esse fato é confirmado no discurso de Pedro no templo em Atos capítulo 3, quando Pedro fala que Moisés ali se referia ao Messias. E se a nação se misturasse com outros povos, ela iria ser dispersa e extinta, como foram as 10 tribos dispersas ao norte, quando foram dominadas pelo rei da Síria. Agora a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que tinham ido cativas para a Babilônia, retornam, e nessa hora precisavam a purificação do povo, porque da tribo de Judá, de cuja descendência era o rei Davi, Deus iria trazer ao mundo o Messias, o Salvador, o Cristo. Então daí a necessidade da purificação. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. E o povo também o arrependimento
produzido pela palavra de Deus, fez com que o povo firmasse um compromisso com o templo, com a casa do Senhor, para trazer os seus dízimos, as suas ofertas, para que a obra de Deus fosse próspera. Meu irmão, quanto mais o reino de Deus for próspero, mais a nossa vida será abençoada. Então, quanto mais tivermos disposição, liberalidade para contribuir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, enfim, com tudo que dispusermos, mais abençoados seremos nós. Porque Deus tem prazer em quem dá com alegria. Quem não tem prazer que a obra de Deus prospere é o diabo, mas aqueles que amam a Deus têm prazer que a obra de Deus prospere. Então o povo fez esse compromisso de contribuir com seus dízimos, contribuir com o fruto da terra, contribuir com aquilo que a terra produzisse, para que houvesse mantimento na casa de Deus, para suprimento dos sacerdotes. Então nós também hoje devemos ter essa consciência sobre a necessidade de que o reino de Deus seja anunciado, o reino de Deus seja manifestado nesse mundo caótico em que vivemos. Só a manifestação do reino de Deus para libertar as almas das garras do diabo. E finalizando, nós concluímos dizendo: o povo só teve condições de firmar esse compromisso em obedecer a palavra de Deus, porque antes eles passaram por um avivamento provocado ou proveniente da palavra de Deus. Não existe avivamento fora da palavra de Deus. Não existe avivamento com discurso de filosofia humana. Não existe avivamento com discurso baseado em teoria humana. Por isso que Paulo disse aos Coríntios: quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não esteja apoiada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nós vemos tantas igrejas, até com um grande número de pessoas frequentando, mas são igrejas que a fé dos membros está baseada em teoria humana. A nossa fé deve ser colocada na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Façamos uma oração, o hino que diz: vivifica, ó Senhor, a tua igreja, vivifica, porque sem a tua graça ela murcha, ficará sem vigor. Deus quer nos avivar e Deus quer que nos comprometemos com a sua palavra, que Deus nos ajude e que Ele complete a boa obra na tua vida, em nome de Jesus.